O que fazer quando o amor se esfria? O que promove o esfriamento do amor? Qual é a saída? Nós vamos pensar sobre isso hoje. Antes de fazer a leitura, eu quero que você olhe para mim aqui. Eu fiquei pensando sobre esse texto e eu tenho a impressão, no meu espírito, eu acredito que todo marido e esposa que tenha mais de 10 anos de casamento, em algum momento já se pegaram dizendo: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo com o nosso relacionamento que está tão frio assim? Nós precisamos tomar alguma atitude para que isso mude. Nós precisamos conversar. Em algum momento, em um relacionamento entre marido e mulher, e não só entre marido e mulher, relacionamento entre amigos, relacionamento entre pessoas queridas, faz-se necessário parar um pouco em um local reservado, em um local privativo, para que essas duas pessoas, seja marido e mulher, seja amigos, seja que nível de relacionamento for, um dos dois toma a atitude e prega ao outro e fala: senta aqui. E sentam olhando um para a face do outro e fala: vamos conversar. Nós precisamos conversar. Para que a coisa mude, não depende só de mim, depende de nós. Tenho dito aqui, tenho falado bastante sobre relacionamentos aqui. Qualquer psicólogo, psicanalista que você procurar conselho, ele nunca vai apresentar que o erro é só de uma pessoa. Ambas as partes têm que melhorar. No relacionamento com Deus, em algum momento esse relacionamento se esfria. E é bem verdade que hoje nós encontramos muitos relacionamentos frios. E eu quero ler esse texto da carta do Senhor ao anjo da igreja de Éfeso com essa ideia. Eu quero que você tenha essa ideia em mente. O Senhor está te convidando a sentar, porque Ele quer falar com você. Ele está falando: sente aqui. Não pode continuar assim, porque se continuar assim, este relacionamento vai se acabar. Se continuar assim, este relacionamento vai ser destruído. Eu quero que você pense comigo nesse texto hoje, com essa visão, de que o Senhor está te chamando, está pedindo: sente aqui. Eu quero falar com você. O que é que está acontecendo com nós? Veja aí no capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Para você entender, 7 estrelas são 7 pastores, 7 anjos. 7 castiçais são as 7 igrejas que ele está escrevendo. Ele diz: conheça as suas obras. Veja, eu quero que você tenha em mente, o Senhor está sentado frente a frente com você, olhando em seus olhos, te pediu para sentar na frente dele e está dizendo essas palavras para você: conheça as suas obras, tanto o teu amor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes
esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Curve a sua face. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite que o Senhor se utilize desta hora para falar de maneira muito especial com cada um de nós. Por sua graça e misericórdia, como orou o Abacuque que nós oramos, lembra-te da misericórdia, lembra-te do teu amor e tem misericórdia de nós. Fala conosco em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, quando existem problemas no amor, no relacionamento, o que é que devemos fazer? Quando estamos passando por momentos de crise, o que fazer? Em qualquer área de relacionamento, todo e qualquer relacionamento corre risco de passar por desgastes. É natural relacionamentos passarem por desgastes. E os motivos são vários, são diversos. Pode ser por uma rotina desgastante, pode ser por envolvimentos com terceiros, com pessoas que não contribuem em nada com esse relacionamento. Pode ser que eu, com as minhas atitudes, estou me afastando desse relacionamento. Pode ser que eu não estou dando mais a atenção devida que deveria dar a este relacionamento. Existe um leque muito grande que faz com que e preste atenção que eu quero pensar com você no seu relacionamento com Deus hoje. Existem vários motivos que podem fazer com que o meu amor se esfrie. Mas eu quero começar pensando com vocês sobre a chama do primeiro amor. O calor que arde em um coração que ama. Um coração apaixonado. Gente que ama não mede distância e nem dificuldade. É assim ou não é? Não existe dificuldade para quem ama. Quando o amor está no seu vigor e esse fogo está ardendo no coração, não existem empecilhos que barrem esse amor. É ou não é? Eu vou perguntar de novo. Vocês estão comigo? Quando a chama do amor está acesa, existem empecilhos que barram esse amor? Não. Porque o amor é se não o mais nobre dos sentimentos humanos. Se existe um sentimento nobre, este sentimento é o amor. Ele é tão nobre que o apóstolo João, em sua primeira epístola, no capítulo 4, e versículo 16, vai dizer que Deus é amor. Deus é o próprio amor. Então, se tem um sentimento nobre que o ser humano carrega dentro de si, este sentimento é o amor. E quando eu manifesto o amor de Deus, se Ele é amor, logo eu estou manifestando quem? Deus. Porque se Deus é amor e eu
Porque Deus é amor. Não tem nada que seja muito difícil para quem ama. O primeiro amor, a paixão, faz com que nós não venhamos medir esforços, não se mede distância, não tem horas, não tem sacrifício tão alto assim que eu não possa fazer. Quando se ama e essa chama está acesa no coração, não existe sacrifício tão alto. Eu quero te dar um exemplo dentro da Bíblia Sagrada. Em Mateus 13, versículo 44, o Senhor Jesus vai dizer assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gosto dele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. No 45 ele diz: o reino dos céus é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. Quando alguém se apaixona por Jesus, essa pessoa larga tudo para seguir a Jesus. É assim ou não é? Sim ou não, queridos? Ele chega em Lucas, no capítulo 5, versículo 28, e diz para Levi: vem e siga-me. E a resposta no texto diz: levantou-se, ou Levi se levantou, deixou tudo e seguiu a Jesus. A paixão de quem ama Jesus, um fogo aceso no coração, faz com que essa pessoa deixe tudo, porque Jesus é o tesouro maior. Jesus é a pérola de maior valor, por quem eu abro mão de tudo e de todos, porque Jesus é o meu maior amor. Ser apaixonado por Jesus é nada competir com Jesus. Ter o fogo aceso no coração por Jesus, nada compete com Ele. Nada. Ora, você que é casado, homem, mulher, você tem alguém que compete com a sua esposa ou esposo? Quem que é o seu primeiro amor do seu relacionamento? E se tiver, a sua esposa aceita isso? O seu esposo aceita isso? Ora, Jesus disse: aquele que não deixar pai, mãe e filho por causa de mim, não é digno de mim. Jesus é a pérola mais preciosa que o ser humano pode encontrar. Aleluia. E quando ele fala isso aqui, ele está dizendo: um comerciante encontrou uma pérola, foi, vendeu tudo por causa daquela pérola de maior valor. Sabe o que ele está dizendo? Nada deve competir com Jesus. Nada, para quem ama Jesus acima de todas as coisas, nada compete com Jesus, porque Jesus é o meu maior amor. Amém ou não? Quem tem Jesus como o maior amor, nada faz com que ele pare. Nada faz com que ele pare. Preste bem atenção. Se Jesus é o seu maior amor, você não vai parar. Olhe bem para mim. Não vai não. Não vai parar, porque se Jesus é o seu maior amor, você vai vencer essa situação, porque vale a pena pela preciosa pérola que é Jesus. Vale a pena lutar. Vale a pena permanecer.
vale a pena ficar firme, porque Jesus é a pérola de maior valor. Nada para quem ama Jesus acima de todas as coisas. O primeiro amor, nada o barra. Nada para quem está vivendo este momento tão maravilhoso e mágico faz com que ele pare. Você quer ver um exemplo? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 40. Hoje nós encontramos gente dentro da igreja reclamando por tantas coisas. Ô meu irmão, vamos aprender um pouco com a igreja primitiva. Vamos aprender a sofrer um pouco por causa do Evangelho. O que é isso, pastor? Sim, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo diz: sofra comigo as aflições do Evangelho. Você, como servo de Jesus e servindo a Jesus acima de todas as coisas, não deve estar apenas disposto a viver por Jesus. Preste atenção no que eu vou te dizer. Jesus não quer que você esteja apenas disposto a viver por Ele. Jesus quer que você esteja disposto a morrer por Ele. Não é apenas viver por Jesus, mas é estar disposto a morrer por Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 40 diz: então chamaram os apóstolos e os chicotearam, e aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Veja, nossos irmãos apanharam. Irmão, apanhar aqui não é carinho não, tá? É apanhar mesmo de verdade. Pensa numa surra de deixar o cidadão sem força no chão, desfalecido. É isso que acontece com esses irmãos. Veja o que está acontecendo. Vou ler novamente. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam. E pensa na cena. Em nome de Jesus, olha aqui para mim. Pensa na cena. Pensa alguém amarrado assim, sem roupa, e um algoz com um chicote, literalmente, com pedaços de ossos, com pedaços de ferro, e em muitos casos, navalhas. E segundo a lei romana, se não me engano, me ajude aí quem lembrar se é romana ou se é a lei da Torá, não podia dar 40 chibatadas, era 39. Paulo fala: eu sofri 5 quarentenas menos uma. Sabe o que os caras faziam? A lei dizia: você só pode bater até 40. Se bater até 40, não pode bater mais. Os caras davam uma, dava duas, dava 3, dava 4, dava 30, dava 39. Parava, não pode até 40, mas até 39 pode, então vamos contar de novo. 1, 2, 3, 39. Não pode até 40, mas até 39 pode, então vamos contar de novo. 1, 2, 3. Paulo diz: eu tomei 5 quarentenas menos uma. Amor, amor, amor que está disposto a sofrer por um bem maior. Jesus. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam, e aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Bateram, e a ordem é: não fale mais acerca dele. Depois o soltaram. Veja 41. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres. O que é isso? O que é isso? É isso que está escrito na sua Bíblia? Os caras tomaram 39. E sei lá quantas vezes esses 39. E eles saíram de lá muito alegres. Olha o sentimento de quem ama. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. Obrigado. Obrigado por o Senhor me achar digno de apanhar o seu nome. Obrigado.
quem se ama. Que honra é padecer tribulação por Jesus. Que honra é chorar ao pé de Jesus. Que honra é buscar a graça, a ajuda e a misericórdia de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é o meu maior amor. 42 ele vai dizer: todos os dias no pátio do templo, de casa em casa, todos os dias no pátio do templo, de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus. Terceiro, o amor, e o primeiro amor é vibrante, é envolvente, é empolgante. Ô irmão, como é bom a gente amar Jesus. Mexe na pessoa do seu lado e fala para ela: como é bom amar Jesus. Pergunta para ela aí, é uma pergunta que talvez ela não vai gostar de responder, mas pergunta: você está sofrendo por Jesus? Diga: eu morro de amores por Jesus. Eu morro de amores por Jesus. E olha, eu não vou mentir para vocês, Jesus é o meu maior amor. Eu morro de amores por Jesus. O primeiro amor é vibrante, é envolvente. O primeiro amor é empolgante, o primeiro amor é vivo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Abra aí, acompanhe comigo as Escrituras Sagradas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 41. Localizou? Diz assim, Atos 2, versículo de número 41. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia quase 3 mil se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Pedro pregou e quase 3 mil pessoas aceitaram a Jesus. 42. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo as orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade, louvando a Deus por tudo, e eram estimados por todo. Cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Ô irmão, sexta-feira eu chorei tanto sobre a sua vida que você não tem noção quando eu chorei sobre a sua vida sexta-feira. Eu tenho clamado ao Senhor por essa igreja vibrante, essa igreja apaixonada por Jesus. Você não tem noção do quanto eu tenho clamado por essa igreja que é apaixonada por Jesus. Essa igreja que não é primeiro para mim, mas é primeiro para o meu próximo, porque o meu Senhor disse para eu amar a Ele como eu amo a mim mesmo. Essa igreja que tem prazer de estar na casa do Senhor todos os dias. Irmão, quem ama não é penoso, não é pesaroso, não é difícil estar com quem se ama. Quem ama Jesus não é difícil estar na casa de Jesus, porque Jesus é o melhor da casa dele. Quem ama Jesus não tem dificuldade de adorá-lo todo dia. Quem ama Jesus não tem dificuldade de ajudar o seu próximo. Quem ama Jesus não tem dificuldade de perdoar, porque Jesus mandou: perdoa
nosso coração. Quem ama Jesus, querido, nada nesse mundo lhe atrai. Não atrai não. Igreja vibrante, estava todos os dias juntos, repartiam uns com os outros, tinha tudo em comum. Uma igreja apaixonante, continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos, fazendo orações juntas. Quanto tempo faz, querido, que você não para dobrar o seu joelho e falar com Jesus? Quanto tempo faz, querido, que você não se une com um grupo de 2, 3, 4, 5 irmãos, amigos, para falar com o seu maior amor, Jesus? Quanto tempo faz? Senta aqui, vamos conversar. Quanto tempo faz que você não para tudo por causa de mim? Quanto tempo faz que você só consegue olhar o que é errado, você só consegue olhar o que é defeito, quando eu disse para você: suporte os fracos, não para unir, ame, seja paciente, seja benigno, seja manso. Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você não para me ouvir mais? Quanto tempo faz? Quando eu amo de fato, faço o que Ele manda. O texto em 1 de João 5,3 diz: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Quando eu amo Jesus, eu obedeço os seus mandamentos. Olhe para mim, diga assim, repita comigo: quando eu amo Jesus, eu obedeço os seus mandamentos. Como então é que eu sei que o meu amor está se esfriando, pastor? Preste atenção. Eu vou te dar algumas indicações e algumas situações que vai levar, ou que tem levado, o seu amor se esfriar. Veja, no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 10, ele vai te dizer: se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Como é que eu sei que eu estou agradando a Deus? Quando eu estou fazendo a vontade dEle. Vou perguntar de novo e vou te ajudar a gravar isso na sua mente. Quando é que eu sei que eu estou agradando a Deus, pastor? Quando eu estou fazendo a vontade dEle. Porque Ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Não adianta conhecer se não guarda, não adianta saber se não pratica. O apóstolo Tiago vai dizer: aquele que ouve essas palavras e não a pratica está enganando a si mesmo, é tolo. Não adianta apenas ouvir, querido, precisa ouvir e fazer, ouvir e praticar. Este é o ensinamento de Jesus. Mas vamos para alguns sintomas. Sintomas, preste atenção. Quando você vai ao médico, o médico pergunta: o que é que você tem? Você fala a doença que você tem para ele? Você fala os sintomas. E com os sintomas ele cria a indicação da possibilidade da doença. E aí ele vai examinar. Então existem sintomas de pessoas dentro da igreja que estão caminhando para o esfriamento espiritual. Preste atenção. Pessoas que estão perdendo o primeiro amor. Veja, você vai encontrar alguns desses sintomas. Nada está bom dentro da igreja, no contexto da igreja. Nada está bom. Em tudo vê defeito. Sempre no outro, é claro.
misericórdia, fica quieto, remoendo, mas em tudo, lá no fundo, está vendo defeito. Não consegue enxergar o que enxergava antes. Antes, uma pessoa vinha dar um testemunho simples, Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Hoje não consegue enxergar mais nada disso. Não consegue mais enxergar a beleza das coisas, por menores que elas são. Não consegue mais se aproximar de ninguém. Se afasta de tudo e de todos. Se reserva. Se tranca em si mesmo. Não ouve mais conselho de ninguém. Não consegue mais dar ouvidos a ninguém. Nem à liderança, nem ao pastor, nem ao amigo, nem ao irmão. Não consegue ouvir mais ninguém. Quando não se sente mais prazer em estar na igreja, prazer em estar em comunhão com os irmãos, não tem mais prazer de viver em comunhão com os irmãos. Você está com sintomas de um esfriamento do verdadeiro amor. Não consegue mais ter alegria junto da família de Jesus. Olha para as pessoas do seu lado aí, olha. São pessoas que têm defeitos? São. Olha para esse pastor aqui, olha para mim. Esse pastor é perfeito? Não. Esse pastor tem defeito? Tem. Mas esse pastor, como você e todas as pessoas aqui, são membros da mesma família. Sabe qual? De Jesus. Família de Jesus. E ele diz: as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja, a minha família. Efésios capítulo 2, ele diz que está levantando um tabernáculo santo, em que eu e você somos tijolos dessa construção, porque ele não habita em templos feitos por mãos. Logo ele faz um templo que ele mesmo constrói. Você é tijolo da morada espiritual de Jesus. Ele não é perfeito? Não, não é não. O único que foi perfeito a gente matou. Olha do lado dele aí. Fala: eu sei que você não é perfeito. Fala para ele: mas mesmo assim eu te amo tanto. Isso é o que Jesus manda. Não é o que o pastor Elisandro manda, não. O seu irmão é perfeito? Não. O seu irmão tem defeitos? Tem. Sabe o que Jesus vai dizer para mim e para você? Antes de olhar para trás do olho do seu irmão, ver o tronco que tem no seu. Fala, Deus, né? Se ele não é perfeito, você também não, querido. Antes de tirar a trave do olho do seu irmão, tira do seu primeiro. Esse é o ensinamento de Jesus. Olha para você. Ele não diz assim: olha, examine a vida do outro, vê se ele pode tomar ceia. É assim que ele ensina? É assim, irmãos, que ele ensina? Examina o homem assim mesmo. Para de olhar para o defeito do outro, meu irmão. Para de olhar para o defeito do pastor, que você vai encontrar um monte. Você quer que eu te ajude em alguns? Quer vir falar comigo que eu vou te ajudar? Tem um monte deles que você não conhece, eu te ajudo. Quer que eu te ajude? Pastor, eu quero falar com o senhor. Vou sentar com você. Vamos agendar. Eu vou te mostrar um monte de defeito na minha vida que você não conhece. Mas o que é que eu posso fazer se ele resolveu me amar mesmo assim? O que é que você pode fazer se ele resolveu te amar mesmo assim? Não importa os seus defeitos,
se você está querendo melhorar. Não importa os defeitos do pastor Elisandro, o pastor Elisandro está lutando para melhorar. Tem mais um pouco de paciência comigo. Eu sou uma obra inacabada. Olha para a pessoa do seu lado, fala para ela, tenha um pouco de paciência, um pouco mais de paciência comigo. Eu sou uma obra inacabada. Fala para ela, você é uma obra inacabada. Efésios capítulo 2 vai falar isso. Aquele que começou a boa obra é poderoso em Deus para terminá-la. Ele começou e ele vai terminar. Você não é perfeito, mas ele está trabalhando na sua vida. Deixa o oleiro trabalhar. Deixa o oleiro amassar. Amassa com força, porque eu quero ser vaso de honra. Isso, aplauda ele, aplauda ele. Vamos caminhar aqui, senão a gente não chega no fim. Segundo, o caminho da perda. Como eu perco o primeiro amor, pastor? Eu vou te dar alguns exemplos dentro da palavra de Deus. Como você perde o primeiro amor. O primeiro amor aqui em Apocalipse 2, ele não está falando sobre a questão de produtividade. Ele não está falando sobre a diminuição de trabalho. Preste bem atenção. Ele está falando de uma igreja que produz e que trabalha muito. A reclamação de Deus aqui não é essa. Veja aí Apocalipse 2. Agora nós vamos analisar um pouco mais o texto do Apocalipse 2. Apocalipse 2, versículo 2, parte A, ele diz assim: eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalham muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Veja, a questão não é trabalho. Eles trabalham? Vamos lá. A questão não é trabalho. Eles trabalham muito. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalham muito. Além de trabalhar muito, olha a outra situação que ele vê. Aguentam o sofrimento com paciência, são resistentes. Trabalham muito e são resistentes. A questão não é trabalho. É uma igreja que trabalha e que é resistente. Preste atenção. Agora vai no versículo 4. Qual que é a questão aqui? Melhor, versículo 3. Outro dado que ele vai falar. A questão de vocês não é o desânimo. A questão de vocês não é querer desistir. Veja o versículo 3. Vocês aguentaram a situação com paciência. Sofreram por minha causa, sem desanimar. Preste atenção, queridos. Deus está falando de uma igreja que trabalha muito. Deus está falando de uma igreja perseverante. Deus está falando de uma igreja atuante. De uma igreja resistente. Qual é a reclamação de Deus? Então, pastor, se não é o trabalho, se não é a perseverança, se não é a resistência, qual é a reclamação de Deus? Vai no versículo 4. Agora pensa, você e ele sentado face a face. Ele olha bem dentro dos seus olhos e fala: a questão não é o seu trabalho. A questão não é que você está querendo desistir. Não, a questão não é essa. A questão não é que você está desanimado. Não, a questão não é essa não. Sabe qual é a questão? Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Questão não é trabalho, meu irmão. Tem um monte de gente, infelizmente, eu falo isso com tristeza no coração. Um monte de gente dentro das igrejas hoje que trabalham muito, que fazem muito, mas não estão vivendo mais o primeiro amor. São atuantes, não estão desanimados não, mas o seu primeiro amor se esfriou. Olhe para os olhos de Deus agora e eu quero que você entenda o que Ele está te dizendo.
Você está sentado de frente com Ele. É uma conversa singela, particular, entre pai e filho. E Ele está te dizendo como você me amava e não me ama mais. Como você era apaixonado por mim, mas não é mais. Era vibrante, empolgante, entusiasmado, mas não é mais assim. Seu coração fervia, não via a hora de estar comigo. Era bom, era gostoso, já não é mais. Tinha prazer em estar comigo, não era pesado para você, já não é mais. Você pode estar fazendo tantas coisas para Deus, mas não está amando Ele como amava. E a reclamação dele não é o que você está fazendo. A reclamação dele a você é o primeiro amor. Antes era tão prazeroso, hoje é tão pesaroso. Antes era tão gratificante, hoje vem empurrado. Antes sentia prazer de gastar tempo em oração, lendo a Bíblia. Tinha prazer de colocar um CD, na época dos vinil. Colocar um vinil, eu lembro na minha infância. Alguém conhece aqui Sonata? Aquelas pequenininhas assim, que você abria. Eu não sou tão velho assim, mas lá tinha. Vocês conheceram? Parecia uma caixinha assim, ó. Você soltava 2 tarequinhos do lado, abria. De uma parte tinha um alto-falante. Você colocava ela de pé, ligava na tomada. Na outra parte o vinil, o bolachão. Tem jovens aqui que não sabem o que é isso. Eu não sou tão velho assim. É vocês que evoluíram muito rápido. Aí você colocava o bolachão lá. Eu lembro até hoje, Luiz de Carvalho. Obra santa do Espírito. Vou cantar. Não, que eu ouvi isso. Esta casa é do Senhor, como um vento impetuoso e o fogo abrasador. Um vinil da Creio na Bíblia. Você sabia que é Creio na Bíblia? Creio eu na Bíblia, o livro do Senhor. Tinha um de meninos. Vai abalar, só da época só. Quando Jesus voltar, vai abalar, Cristo descendo, o céu se abrindo, os anjos tocando, a igreja subindo, vai abalar, quando Jesus voltar, vai, mas só eu, você vê? Cristo descendo, o céu se abrindo, os anjos voltando, a igreja subindo. Menino, eu colocava para ouvir. Quanto tempo você não põe uma canção para parar? Parar tudo, irmão, tudo. Querido, quanto tempo faz que você não tira um dia para Deus de verdade? Para Deus. Você tem tempo para tudo. Não tem tempo para Jesus. Vamos caminhar. A questão aqui é o esfriamento do amor. A reclamação de Deus é: vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. Agora pensa comigo, irmão. Você com a maturidade que tem hoje, não sei quanto tempo de evangelho você tem, com a maturidade cristã que você tem hoje, com o mesmo fogo e chama acesa, o diabo ia coçar a cabeça com você. Pensa num cidadão que ia ficar feroz quando você dobra o joelho. Pensa num cidadão que ia ficar louco da vida. E eu acho, não tenho certeza, que algumas pessoas aqui, quando faz isso,
O inferno inteiro se preocupa. Fala, ela pôs o joelho no chão. Se prepara. Ele pôs o joelho no chão, porque ainda tem homens e mulheres apaixonados por Jesus. Imagina você com essa experiência de hoje, com a mesma chama acesa. O que leva a perda, pastor? Vamos lá. Primeiro, Mateus 24, 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que leva a perda, pastor? O pecado, irmão. O pecado faz você esfriar o primeiro amor. Pastor, não dá. Conversa fiada. Pastor, conversa fiada. Eu vou dizer mentira. A Bíblia me ensina, Romanos 8 e 7. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. Veja o versículo 8. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. 1 de João 3,9, ele diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Irmão, você que é nascido de novo, não vive em pecado. Olha para mim. Eu estou ministrando a Bíblia Sagrada sobre a sua vida. Se o diabo está falando para você não dá, olha para mim. Ele é mentiroso e é mentira. A Bíblia diz que os que são nascidos de Deus não vivem uma vida na prática do pecado. Você é liberto pelo sangue de Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O pecado vai fazer o seu amor esfriar. Segundo, não se relacionar com Deus vai fazer o seu amor esfriar. Evangelho de Lucas 8,13 diz: as sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo, e quando chegam à tentação abandonam tudo. Olha aqui para mim. Ô crente, olha para mim. Você é firme em Jesus até chegar à primeira tentação, é isso? Você é crente em Jesus só dentro da igreja, é isso? Que evangelho raso é esse? Você é crente em Jesus até não ser tentado? A Bíblia me ensina: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Dá para vencer sim. Olhe para mim. Dá para vencer sim. A Bíblia diz: sujeite-vos a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Amém ou não? Muita gente hoje, querido, só ora quando chega na igreja. É triste isso. Como é triste. Pergunta para a pessoa do seu lado: você não é assim, não é? Balança ela aí que ela está dormindo. Pergunta para ela: você é desses? Fala para ela: se você é, toma cuidado. Fala para ela. Fala aí. Se você é, toma cuidado. Porque isso vai esfriar a sua fé. A Bíblia diz, olha para mim, a Bíblia Sagrada diz, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. É a Bíblia, minha regra de fé e conduta. Não é homem, não é igreja, é ele que diz. Se não ora, vai orar. É ordem da palavra de Deus. Engula essa,
Posso ouvir ou não? Não dá o quê? Quem é o seu amor? Toma uma atitude hoje. Senhor, eu vou mudar. Porque Ele está olhando dentro dos seus olhos. Está dizendo, eu quero que você mude. Porque eu quero te salvar. Eu te amo com amor incondicional. Mas de vez em quando eu tenho que puxar a sua orelha. Porque te amo. Não quero te perder. Passe a orar. Me ajuda aí, irmão. Me ajuda aí a pregar. Isso, vai me ajudando aí em nome de Jesus. Quanto tempo faz que você não ora antes de dormir? Quanto tempo faz que você não tem um culto doméstico na sua casa? Quanto tempo? A culpa é de todo mundo. Será? Síndrome de Adão é Eva. Síndrome de Eva é a cobra. Adão tinha culpa, Eva tinha culpa e a cobra tinha culpa. Você não? Todo mundo tem culpa. Eu não. Quanto tempo faz que você não tira uma hora com a Bíblia Sagrada? Quanto tempo, meu irmão, em nome de Jesus? Estou frio na fé, pastor. Toma cuidado que vai morrer se continuar assim. Eu estou te alertando. Estou sendo boca de Deus para a sua vida hoje aqui. Toma uma decisão. Muda, senão vai morrer. A palavra de Isaías para o rei é: arruma a tua casa que vai morrer. Nem sempre vem tão delicada. De vez em quando puxa. Amém ou não? Amém. Posso ouvir glória a Deus aí para me ajudar? Glória. Para a noiva, o melhor da festa quem é? Para a noiva, o melhor da festa quem é? Consegue ver todo mundo na igreja, mas não vê o noivo. Para quem você está olhando, crente? Consegue ver todo mundo na igreja, mas não vê o noivo. Vem para a festa, participa da festa, vê o erro do padre, vê o erro do pastor, vê o erro de quem cantou, de quem dançou, de quem pulou, vê o erro de todo mundo, mas não consegue enxergar mais o noivo. Em uma das cartas ele diz: aconselho-te que compre colírio e coloque logo nos olhos, para que você possa começar a ver o noivo. O melhor do culto é o noivo. Se você não está conseguindo ver o noivo, vai para o joelho. Noivo, eu quero te ver. Amém ou não? Existem coisas lícitas, preste atenção, coisas lícitas que afastam o crente de Deus. Abra sua Bíblia aí, Evangelho de Lucas. Tem um monte de gente hoje assim, queridos, fazendo coisa certa e as coisas certas, afastando ela de Deus. Preste atenção aí, Evangelho de Lucas, capítulo 14. Abre a Bíblia aí, pelo amor de Deus. Depois eu não quero que alguém fale: não, pastor, abre aí. Vou te mostrar na Bíblia Sagrada. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Houve uma festa, e diz assim, Evangelho de Lucas 14, versículo 15.
Ora, ouvindo tais palavras, alguns dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, a dar desculpas. Cair no lugar de excusar-se, dar desculpas. A primeira desculpa: deixa-me, disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que tenhas por excusado, por desculpar. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por desculpar. Outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Olha a atitude do seu senhor, ficou irado. O dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz para que os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. Respondeu o Senhor: saia pelos caminhos, pelos atalhos, e obriga-os a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Preste atenção. Tem gente hoje que porque casou não faz mais a obra. Tem gente hoje que porque trabalha não faz mais a obra. Tem gente hoje que porque comprou um sítio, a casa na praia, não faz mais a obra. É isso que ele está falando. Coisas lícitas, irmãos. Casar é errado, pastor? Não. Comprar um carro bonito é errado, pastor? Não. Comprar uma casa na praia é errado, pastor? Não. Mas no nível de valores, quem é que está em primeiro? Se a casa está te roubando de Jesus, se o carro está te roubando de Jesus, se a casa na praia está te roubando de Jesus, é isso que ele está explicando aqui. Coisas lícitas. Dá desculpa por tudo. Não dá, pastor. Não dá, não tenho tempo, pastor. Imagina, a minha vida é um torpedo. Eu não paro, pastor. Quem é o seu primeiro amor? Sintomas do amor esfriando. Veja, lá em Lucas 8,14 diz: as sementes que cairão no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida aumentam e sufocam as pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. Preste atenção. Olha a reclamação de Deus aqui. Veja, as riquezas e os prazeres dessa vida aumentam e sufocam as pessoas. Elas produzem fruto, mas os seus frutos não amadurecem. Gente dentro da igreja, querido, produzindo fruto, mas que não amadurece. Amor se esfriando. Cuidado, querido. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, 19. Ele diz assim, 1 Epístola aos Tessalonicenses 4, 19: não extingais o Espírito de Deus. Tem gente dentro da igreja extinguindo o Espírito de Deus. Se ele está dizendo não extingais, significa dizer que é possível extinguir. Lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 18, Jesus vai fazer uma menção de Isaías 42, 1. Eu vou ler Mateus 12, 18. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Porém sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não compreenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão, o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Ele não quer te apagar, ele quer te acender. Ele não quer ver você caído, ele quer ver você de pé, melhor do que nunca. Como voltar?
Vocês me dão mais 5 minutos? Pode ser? Como voltar? Apocalipse 2 e 5. Ele vai dar a receita de como voltar ao primeiro amor. Apocalipse 2 e 5. Se você tem tido esses sintomas, nada mais te atrai, tudo é pesaroso, tudo é penoso, seu amor está esfriando, você não consegue orar mais, você não consegue ler Bíblia mais, você não consegue ter mais comunhão com os irmãos, você não sente mais prazer nos cultos, seu amor está se esfriando. Como voltar, pastor? Ele vai dar a receita. Apocalipse 2 e 5. O Douglas, me ajuda aqui naquela canção lá, por favor. Apocalipse 2 e 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Primeiro, para voltar, olha onde você caiu. Olha quem você era antes e olha quem você é hoje. Ele está dizendo isso. Olha o seu passado e olha hoje. Lembra onde você caiu. Olha, examine-se. Olhe para a sua vida, não é para a vida do outro. Olhe para dentro de si. Lembra-te de onde você caíste. Lembra-te de onde você caíste. Segundo, olhou para as suas obras, olhou para a sua vida, olhou onde caiu. Agora dá o segundo passo. Arrependa-te. Não jogue culpa em ninguém. Não jogue a culpa em ninguém. Quando Davi pecou, o Senhor Deus usou a vida do profeta Natan. Contou a historinha que eu e você conhece. Tinha um homem que tinha muitas ovelhas. Seu vizinho tinha só uma ovelha de estimação, que era como um cachorrinho para as crianças. O homem que tinha muitas ovelhas era rico. Chegou um visitante na casa dele. Sabe o que ele fez? Ele foi na casa do vizinho, que só tinha uma ovelha de estimação. Pegou a ovelha que era das crianças, matou e deu para o seu visitante comer. O que é que deve ser feito com esse homem, ó rei Davi? Davi olhou para o profeta e disse: esse homem tem que comer. Olhe bem para mim aqui, que é Deus falando com você. Natan olhou para dentro dos olhos de Davi e falou: esse homem é você. Arrependa-te do seu feito. Não jogue a culpa em ninguém, porque a culpa do outro é ele que vai dar conta, não é você. Agora a sua é você, não é outro. Não coloque a culpa em A e B. Olhe bem para mim. Não coloque a culpa em A e B. Você pecou. Assuma o seu erro. Assuma que o seu amor não é mais como era. Assuma e faça como Davi. Pequei contra o Senhor, pequei. Arrependa-te. Ainda é a mensagem do Evangelho. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Ainda é a mensagem do Evangelho. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Arrependa-te. Eu vou te ler um texto que a Bíblia gera tristeza no coração do homem. Ou melhor, o Espírito Santo gera uma tristeza no coração do homem. Por quê, pastor? Eu vou ler o texto. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, ele diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Você pode estar triste agora, mas o Espírito Santo está fazendo você ficar triste para você se arrepender.
O Espírito Santo está tendo essa conversa com você essa noite para dizer para você: arrependa-te, filho, arrependa-te, filha, arrependa-te, lembra-te de onde você caiu e arrependa-te, arrependa-te. Eu vou ler mais um texto de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos à presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Terceiro, preciso me arrepender, preciso lembrar de onde caí, preciso me arrepender. Terceiro, volte a praticar as primeiras obras. Lembra onde caiu, tome uma decisão, se arrependa e volte a praticar as primeiras obras. Volte a ser como era, volte a fazer como fazia. Olhe para mim, porque o Espírito Santo está falando com você. E quando eu corrijo meu filho, é assim que eu faço com ele. Olhe para dentro dos meus olhos, porque eu estou falando sério, porque você tem que mudar. O Espírito Santo está falando com você hoje. Você tem que mudar. Volte às primeiras obras. Volte a amar como amava. Volte a jejuar como jejuava. Volte a orar como orava. Volte a ser como era. Volte a ter a pulsação no coração do primeiro amor. Volte ao primeiro amor enquanto é tempo. Isso é uma ameaça, pastor? É, a Bíblia ameaça. Continua lendo isso aí. Continua lendo. E a gente vai terminar aqui. Se não virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Sabe o que ele está falando? Se esse sal não salve, vai ser jogado no chão. Se essa lâmpada não ilumina, para nada serve.